Boa tarde, meus irmãos. Que a bondade do Pai seja com seu povo presente nessa tarde. Quero convidá-los a um estudo reflexivo falando sobre as marcas de um coração piedoso, as evidências de um coração piedoso. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o texto que está em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10. 2 Samuel 24, 10. Nós temos três versões que eu queria apresentar para vocês. A primeira, na Revista e Corrigida, diz assim: E o coração doeu a Davi, depois de ter numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: Muito pequei no que fiz. A tradução NVI, a tradução NVI diz assim: Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: Pequei gravemente no que fiz. E a tradução atualizada diz assim: pesou a Davi o coração, ou pesou o coração de Davi, depois de ter numerado o povo. Meus irmãos, qual é a situação? Davi é rei, e Davi tinha conseguido as suas vitórias não por causa do número do seu exército. Ele tinha conseguido as suas vitórias por causa da mão de Deus sendo com ele. Mas chega uma hora que ele vai assim avaliar o número dos seus soldados, o seu poder de guerra. E o general dele fala: Ó, Davi, não fica preocupado com o número dos soldados, confia em Deus. Só que Davi, ele insistiu em colocar a sua confiança no número dos soldados. Esse foi o pecado dele. Meus irmãos, vamos entender. Eu avaliar o meu orçamento, quanto que eu ganho, quanto que me sobra, em si não é um problema. O problema é eu confiar no meu orçamento. Confiar em quanto que me sobra. Então, Davi contar o exército não era um problema. O problema era ele confiar no número do exército e não no poder de Deus. Perceberam aí? Mas qual é o ponto que eu gostaria de colocar? Observe essas expressões. Tem uma que diz assim: o coração doeu a Davi. A outra tradução, que Davi sentiu remorso no coração. A outra diz que pesou o coração a Davi. A reação que ele teve diante do pecado dele. Meus irmãos, eu queria falar aqui sobre as evidências de um coração piedoso. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Davi é o referencial de um homem de coração quebrantado. Nós precisamos cultivar piedade no nosso coração. Nós precisamos ter corações quebrantados, corações piedosos. Nós precisamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. E quais são as evidências? Quais são as atitudes? Veja, a principal evidência, é claro, é fugir do pecado. Mas nem sempre nós fugimos. Às vezes acontece da gente pecar. Então, Davi, ele teve as suas bolas fora. Teve vez que ele fugiu do pecado, mas teve vez que ele pecou. E aí eu vou dizer para você que um coração piedoso mostra que é piedoso quando foge do pecado. É o exemplo de José. A mulher de Potifar se ofereceu a ele e ele fugiu. Ele mostrou piedade, mostrou temor de Deus, mostrou quebrantamento por fugir do pecado. Essa é a primeira maneira, vencer o pecado. Mas, meus irmãos, como a Bíblia diz, quem acha que está em pé, cuidado que não caia. Como a Bíblia diz, se dissermos que não temos pecado, nos enganamos. Um coração piedoso, ele mostra que é piedoso até mesmo quando peca. Veja, ninguém vai pecar para mostrar que é piedoso. Mas até diante do seu pecado, nós mostramos piedade. Porque a atitude de um homem segundo o coração de Deus é diferente. É diferente. E eu queria ver aqui, nessa situação, três evidências de um coração piedoso. Três evidências de um coração quebrantado. A primeira, meus irmãos, é realmente a ideia inicial do verso. Uma pessoa que é piedosa, que é quebrantada, ela se sente mal quando peca. Ela se incomoda. Então ela reconhece que pecou e se sente mal por ter pecado. A Bíblia vai nos ensinar isso em diversas situações. Então a Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Existe algo íntimo
Existe algo muito pessoal. Existe algo que só o crente verdadeiro, o crente piedoso, o crente com o coração no altar sabe dizer. Então não é que nós não pecamos. Nós fazemos de tudo para não pecar. Mas às vezes acontece que por uma situação irrefletida, por uma atitude precipitada, por um coração miserável, às vezes acontece da gente pecar. Mas olha, quando a pessoa é piedosa, quando a pessoa realmente tem um coração quebrantado, quando é uma pessoa de comunhão, de intimidade com Deus, ela vai reconhecer que pecou e ela vai ficar triste pelo seu pecado. Meus irmãos, aqui está a primeira marca de um salvo genuíno e de um salvo com intimidade com Deus. Ele reconhece o pecado e ele fica triste por ter pecado. É o que está acontecendo com Davi. Davi, depois que ele fez a besteira, foi avisado antes, mas ele foi precipitado, ele foi cabeça dura. Às vezes acontece conosco. Ele fez a besteira. Aí dele mesmo lhe vem uma sensibilidade na consciência. Ele fala: pequei contra o Senhor. Ele fica triste por isso. Eles falam assim: ó, pequei gravemente contra Deus. Meus irmãos, a primeira evidência é essa: o reconhecimento do pecado. E um reconhecimento com tristeza. A gente vai perceber isso ao longo das Escrituras. Então, por exemplo, vamos considerar aqui o salmista. A Bíblia fala que o Salmo 19 mostra Deus pela criação e mostra Deus pela sua palavra. E depois do salmista discorrer sobre a revelação geral e sobre a revelação especial, o salmista diz assim: quem pode conhecer os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Percebe a atitude do salmista? O salmista fala: puxa Deus, eu assim, os erros que eu reconheço, os erros que eu percebo, eu procuro consertar. Mas tem erros na minha vida que eu nem percebo, eu nem conheço. Senhor, me expurga daqueles que fogem à minha percepção. Meus irmãos, percebe aí? Um homem de coração piedoso, um homem de coração quebrantado, não quer viver no erro. Ele faz uma coisa que se chama autoavaliação. Ele faz uma introspecção. Só para você perceber, veja aí o Salmo 19. A gente vai voltar para essa passagem, mas no Salmo 19, ele diz da seguinte maneira: Salmo 19, ele diz no finalzinho do Salmo. Salmo 19, observe, por favor, o verso 12. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Percebe o coração do salmista? É o caso de Davi. Davi está incomodado com o seu pecado. Tem erros que a gente comete, a gente percebe. E aí nós precisamos nos entristecer e pedir perdão. Tem erros que às vezes a gente nem percebe, mas a gente pede para Deus: Senhor, olha, me ajuda a reconhecer aqueles erros que eu não consigo perceber. A gente vai entender isso também no Salmo 119. Como é que é o Salmo 119? Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes do meu assentar e do meu levantar. Antes que a palavra chegue à minha boca, tu já conheces por inteiro. Então ele vai discorrendo em como é que Deus o conhece. E no final do salmo ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A atitude de um coração piedoso. Ele pratica introspecção. Ele para refletir no que ele está fazendo, no que ele vai fazer, no que ele fez. Davi, ele no primeiro momento, ele foi irrefletido. No primeiro momento, ele foi precipitado, ele foi cabeça dura. Mas quando ele foi botar a cabeça no travesseiro, ele foi refletir. Quando ele foi botar a cabeça no travesseiro, ele foi orar. E ele reconheceu que tinha errado. E ele se entristeceu com o seu erro. Meu irmão, desculpa. Ô época difícil que a gente vive. Pessoas professam o nome de Deus,
Mas as pessoas, elas não reconhecem pecados e nem se entristecem pelos pecados que cometem. Elas não reconhecem que estão errando e nem se entristecem pelos erros que estão cometendo. Então, alguns podem até dizer: não, está errado, mas tudo bem. Não, eu primeiro preciso avaliar para ver se está errado. E se estiver errado, eu preciso ter o sentimento de Deus para com o meu erro, ter o sentimento de Deus para com o meu pecado. Meus irmãos, as pessoas estão professando o nome de Deus, elas não admitem pecado ou não se entristecem com o pecado que cometem. O salmista está fazendo diferente. Senhor, olha, me livra do pecado. Vê se há em mim algum caminho mau. Olha, eu não consigo conhecer todos os meus erros, me absolve dos que me são ocultos. Primeira atitude é essa, meu irmão, uma introspecção. Você quer ter um coração puro, você quer ter atitudes puras, você quer ter a aprovação de Deus. E não a aprovação de Deus porque Deus é graça e Deus passa a mão na cabeça do erro, porque Deus não faz isso. Mas a aprovação de Deus porque você está reconhecendo o seu erro, você está se entristecendo pelo seu erro e você está pedindo perdão pelo seu erro. E quando a gente fala erro, a gente está falando de pecado. Então, você é um marido piedoso? Quais têm sido suas atitudes como marido e como pai? Você reconhece que tem errado? Você se entristece pelos seus erros? Você é um crente piedoso? Você faz avaliação das suas palavras, do seu comportamento, das suas decisões? Tem crente aí que está vivendo no mundo, não reconhece que está errado ou não fica triste pelo erro. Tem crentes que contam piadas imorais, não reconhecem que é pecado ou não ficam tristes pelo pecado que cometem. Tem crentes que estão acessando sites imorais, não reconhecem que é pecado ou não ficam tristes pelo pecado que cometem. E veja, se isso está acontecendo, então com certeza você não é um coração piedoso. Olha, é muito provável que você não tenha nem um coração de salvo. Avalia, pede a introspecção de Deus no seu coração. Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Meus irmãos, primeira atitude é essa. Um coração piedoso é um coração que avalia o seu comportamento, que avalia a sua conduta. E nessa avaliação, reconhece erros. E reconhecendo erros, se entristece por esses erros. Qual foi a última vez que o seu coração pesou? Qual foi a última vez que o seu coração doeu? Qual foi a última vez que lhe veio tristeza por reconhecer que errou? Ô, meu irmão, se isso não acontece na sua vida, desculpa, eu estou te chamando de irmão, mas eu estou te enganando, você não é salvo. E você que já aconteceu, mas há tempo que você não tem feito isso, está faltando piedade na sua vida. Está faltando quebrantamento. Está faltando mais de Deus no seu coração. Primeira atitude é essa. E eu gostaria de discorrer com a segunda atitude. No que Davi reconhece que errou, Davi vai pedir o perdão a Deus. E Deus vai mandar dizer a ele o seguinte, volta para 1 Samuel 24, verso 12. Vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, e disse-lhe, queres que 7 anos de fome te venha à terra? Ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gate, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque são muitas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Meu irmão, diante do pecado de Davi, Deus fala, olha Davi, você precisa de disciplina, você precisa de correção. Deus perdoa, meu irmão, Deus perdoa. Não é castigo, não é punição, é disciplina, é correção. A Bíblia vai dizer qual é o pai que não corrige o filho. E se o filho não tem correção, então o pai não está tratando ele como filho, está tratando como bastardo. E aí a Bíblia vai dizer que da mesma maneira
que o pai corrige o filho, a quem ama, Deus corrige os seus filhos. O pai corrige o filho de uma maneira falha. Deus corrige os filhos de uma maneira perfeita. E aí Deus está dizendo, Davi, eu te perdoo, mas você precisa de correção. Você precisa de disciplina. Então escolhe. Você prefere 7 anos de fome, 3 meses na mão dos inimigos ou 3 dias debaixo da disciplina do Senhor? Meus irmãos, a segunda evidência é que o verdadeiro piedoso, a pessoa quando realmente é salva, ela se submete ao agir disciplinar de Deus. Ela não foge do cajado do Senhor, ela não foge da disciplina. Lá em Hebreus, quando fala sobre o pai disciplinando o filho, diz assim: não desmais quando por ele for disciplinado. O salvo, o coração piedoso, ele se submete ao disciplinar de Deus. E olha, o disciplinar de Deus muitas vezes é doloroso, mas é sempre necessário. E necessário e abençoador. Vamos imaginar? Filho pródigo. Filho pródigo deu aquela de dizer que a casa do pai não era boa. Aí ele quis ir embora, o pai deixou. E o filho pródigo, ele passou por perrengues, por aflições. O pai via ao longe, o pai deixava. Era uma maneira que o pai estava tendo de disciplinar o filho, de corrigir o filho. E o pai e o filho lá, querendo comer comida de porco e não querendo, ninguém dando para ele não fica amargurado com o pai, não. Ele não fica reclamoso com o pai, não. É porque meu pai ele é insensível, meu pai não vem me buscar. Pelo contrário, ele diz assim: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão com fartura e eu aqui sofro de fome? Aí ele fala: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Percebe como é que o filho se submeteu àquela situação? O filho tanto reconheceu o pecado, que é o primeiro sinal de piedade, reconhecimento de pecado, quanto o filho se submeteu à disciplina. Não ficou amargurado. Meus irmãos, são tantos os crentes amargurados, são tantas as pessoas amarguradas, porque foram corrigidas, porque foram disciplinadas. Ah, não devia ter feito isso, não devia ter falado assim, não devia isso, não devia aquilo. Oh, meu irmão, não desmais quando por ele for disciplinado. É verdade, às vezes a correção parece dura no momento. E às vezes, como a correção é feita pela mão dos homens, muitas vezes os homens falham na correção. Mas submeta-se a Deus. Submeta-se a Deus. Vamos imaginar aqui uma outra situação da Bíblia? Isaías, capítulo 6, ele fala que ele tem os lábios impuros. E aí o anjo vai pegar uma brasa e vai trazer e colocar nos lábios de Isaías. Meus irmãos, já que o problema estava nos lábios, a brasa veio nos lábios. Aquela brasa, o texto fala que ela estava viva, ela estava ardente. Ela foi agradável? Não foi. Ela foi dolorosa. Mas veja, quando a pessoa realmente ela é piedosa, quando ela é quebrantada, quando ela reconhece o seu erro, ela se submete à correção, ela se submete à disciplina que vem do Senhor. Jesus Cristo está lavando os pés dos discípulos. E aí, quando chega na vez de Pedro, Pedro fala: tu me lavarás os pés? Jesus fala: o que eu faço agora tu não sabes, saberás depois. Pedro fala: nunca me lavarás os pés. Jesus fala: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Esse lavar os pés era um agir de correção. Jesus falou que todos já estavam limpos, mas os pés, a maneira como anda no mundo, precisava ser purificado. Aí quando Pedro ouve isso: se não te lavar os pés, não tem parte comigo? Pedro mostrando piedade. Ele fala: Senhor, já que é assim, não só os pés, o corpo inteiro. Meus irmãos, a segunda marca é essa. A segunda evidência é essa. Se submete ao doloroso agir de Deus, porque entende que a disciplina é necessária e que a disciplina é uma bênção. Que a correção é necessária e que a correção é uma bênção. As pessoas elas têm a tendência de ficar fugindo da correção. Ao invés de restauração, elas buscam remendo. Existe uma frase que diz assim: onde vai o ferro, vai o ferrugem.
Eu entendo que às vezes as pessoas saem de uma igreja para outra por motivos saudáveis, por motivos espirituais. Eu entendo. Mas é verdade, e infelizmente a maior parte das vezes acontece das pessoas saírem de uma igreja para ir para outra, tão somente porque não se submetem à correção. Elas não querem reconhecer erro. Elas não querem se entristecer pelo próprio erro. E aí elas fogem da disciplina, elas fogem da correção. Quando muito, elas reconhecem o erro, mas colocam da maneira como se o outro tivesse errado mais do que elas. Desculpa, falta piedade. Desculpa, falta quebrantamento. Às vezes, falta até conversão. Então, o que a Bíblia está nos ensinando? Davi, ele errou. Mas a primeira coisa que ele faz, ele avalia, reconhece e se entristece. A segunda coisa, ele, ao abrir o coração com Deus, ele se submete à correção, à disciplina que vem de Deus. Meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo não é um clube onde as pessoas pintam, as pessoas bordam, está tudo bem. Não. Na igreja de Jesus Cristo precisa ter correção, precisa ter disciplina. Então, a pessoa vai mostrar que ela é salva, vai mostrar que ela é piedosa, quando ela se submete. Vamos parar de orgulho, vamos parar de arrogância, vamos parar com essa espiritualidade superficial e hipócrita. A palavra de Deus nos ensina isso. Porque, infelizmente, os pastores, os líderes espirituais, eles estão atrás de ministérios confortáveis, eles acabam agindo como quem vê tudo e não fala nada. Aliás, preferem nem ver para não ter que falar. Quando vem um pastor que ele procura ter uma correção, uma disciplina, quando vem uma liderança que procura ser mais séria, aí as pessoas acabam espirrando daquela igreja. Eu não tenho espaço. A igreja não me acolhe, a igreja não me entende. Para pensar. Será que não está faltando piedade? Será que não está faltando quebrantamento? Terceiro e último lugar. Qual é a terceira e última marca de um coração piedoso? Ele está disposto a pagar o preço do conserto. Ele está disposto a reparar o dano. Observe, por favor, como é que a narrativa se desenrola. Davi, ele vai ter que fazer um sacrifício, para que, mediante o sacrifício, a praga cesse sobre o povo. Já que ele falou que cairia 3 dias nas mãos de Deus, Deus manda uma praga. E nessa praga, o povo vai morrendo, para você entender. Já que ele colocou o coração na quantidade de guerreiros, com a praga, os guerreiros foram morrendo. Então o exército foi diminuindo. Perceberam aí como é que foi a correção? Às vezes você faz do seu carro a sua alegria, a correção de Deus é tirar o carro. Às vezes você faz do emprego a sua confiança, a correção de Deus é tirar o emprego. Aí Davi, ele está vendo o exército morrer. Aí Davi vai pedir para que Deus cesse a praga. E então Deus manda ele fazer um sacrifício. Só que para fazer um sacrifício, ele precisa de 3 coisas. Ele precisa de ter o local do sacrifício, a terra, a madeira para o sacrifício e o animal ou os animais para o sacrifício. Quando ele chega no local do sacrifício, o dono vai oferecer para ele. Observe, por favor, versículo 20. Olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e seus servos. Saiu, pois, Araúna, inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. Disse Araúna: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta terra, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que esse castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, os trilhos, os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e o lugar por 50 ciclos de prata.
Meus irmãos, Davi está indo sacrificar. Davi precisa comprar aquela terra. É ali que seria construído o templo no futuro. Curiosidade. Davi precisa ter a lenha para o sacrifício. Davi precisa ter os bois para serem sacrificados. Aí quando ele fala com o dono da terra, o dono fala: olha, eu vou te dar a terra, eu vou te dar a lenha e eu vou te dar os bois. Tudo isso de graça. E que Deus te abençoe. O que Davi fala? De jeito nenhum. Eu quero pagar o preço do conserto. Eu fiz o problema. Eu criei a situação. Eu quero realmente pagar o preço do conserto. Meus irmãos, um coração quebrantado, um coração piedoso, ele não quer o caminho mais fácil. Ele está disposto a pagar o preço necessário para a correção. Não é só que ele se submete à disciplina, é que ele realmente quer pagar o preço do conserto. Ele não quer fazer de conta que está tudo bem. Ele realmente quer se esforçar para resolver a situação. Vamos imaginar aqui algumas situações na Bíblia. Zaqueu. Zaqueu, ele é um publicano, chefe dos publicanos, que enricou de uma forma egoísta e desonesta. Aí Zaqueu quer ver Jesus. Jesus fala: Zaqueu, desce que eu vou para sua casa. Quer dizer, Zaqueu já tem Jesus na sua casa, sem que Jesus exigisse nada dele. Mas Zaqueu, tendo Jesus na sua casa, ele quer mudança. Ele reconhece que ele agia errado, ele era egoísta e ele era desonesto. E reconhecendo que ele agia errado, na sua confissão, se submetendo ao caminho da palavra, ele diz assim: eis que eu pego metade dos meus bens e dou para os pobres. E olha, aqueles que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Percebe Zaqueu disposto a pagar o preço do conserto? Disposto a realmente consertar as besteiras que havia feito? Meus irmãos, o filho pródigo, ele volta para casa, ele fala: pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E pai, a partir de agora, me trata como um dos teus trabalhadores. Eu não quero voltar como se tivesse tudo bem, eu não quero voltar por cima, eu não quero voltar pelo caminho fácil. Eu quero pagar o preço do conserto. O pai não aceitou, mas o coração do filho queria pagar o preço. Meus irmãos, isso quer dizer o seguinte, que eu preciso olhar as besteiras que eu fiz, reconhecer que são erradas, me entristecer com elas, eu preciso me submeter à disciplina e preciso tentar consertar tudo aquilo que eu puder consertar. Tem coisas que não tem mais conserto, mas pelo menos o esforço do conserto eu preciso ter. E aquilo que tem conserto, eu preciso me esforçar para consertar. Não é assim não, meu irmão. A pessoa pinta, a pessoa borda, a pessoa faz as besteiras. Depois ela pede perdão, é um pedido sincero. Ela se entristece, é uma tristeza sincera. Ela foi disciplinada, maravilha. Mas ela pode consertar algumas coisas e ela não conserta? Não, um coração piedoso não faz isso. Um coração quebrantado não faz isso. Então, o que a Bíblia está nos ensinando é que realmente as atitudes, as evidências, elas são perceptíveis. Ela começa no coração e ela se manifesta nas atitudes. Uma pessoa que realmente tem um coração quebrantado, um coração piedoso, olha, não é que não peque, às vezes acontece, mas a reação dela diante do seu pecado é diferente. Ela procura avaliar, ela reconhece, se entristece, ela se submete à disciplina e ela se esforça para corrigir a besteira que fez. A Bíblia vai dizer o seguinte: nós em Cristo, nós precisamos estar dispostos a sofrer dano, mas nunca a causar dano. Então o que acontece? O marido, ele vai procurar ser um marido melhor. A esposa vai se esforçar para ser uma esposa melhor. O crente vai se esforçar para ser um crente melhor. E meus irmãos, foram por atitudes assim que Davi se tornou quem ele é, um homem segundo o coração de Deus. Em nome de Jesus, quem é crente, recebe essa palavra. Quem é crente, olha, se sente desafiado com essa palavra. Quem é crente, pede ao Senhor misericórdia para viver a partir dessa palavra.
Que o Senhor esteja trabalhando no seu coração. Obrigado pela sua atenção. Que o Senhor Jesus te abençoe.